Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Isabela e Carla em Movimento. E hoje com uma convidada super especial, assim como a gente tinha combinado de nos próximos episódios trazer pessoas diferentes aqui. E hoje a gente trouxe uma convidada especial, logo logo vocês vão entender por que ela é tão especial e toda a história que ela tem para contar. E diferente do último, né, Carlinha, ou dos últimos, a gente hoje traz um momento onde outra pessoa vai contar a história de transição dela. Então, a gente sai um pouco das nossas histórias. A gente até brincou que já contamos demais, já entramos demais nos detalhes. Mas para a gente ouvir uma outra história de vida, de transição, de carreira, de escolhas, de desafios, de dúvidas. E é isso que a gente vem conversar hoje com vocês. Espero que vocês gostem. Olá, pessoal. Sou Carla Félix, psicóloga e psicanalista. E estou muito feliz de estar aqui com a Bela e com a nossa super convidada, Maria Carolina Drummond. Carol, seja bem-vinda. Eu estou super feliz com esse convite, fiquei honrada, né? Falei, gente, vou gravar um podcast, estou muito chique. E fez muito sentido para mim, né? Porque eu tenho acompanhado aí a trajetória de vocês, né? Pós-corporativo e o movimento que vocês fizeram. E eu já fiz alguns e eu achei que tinha tudo a ver, né? Um pouco da minha história também. Não em questões só pessoais, mas muito também em cima das questões profissionais. Então, agradeço de coração o convite. Legal. Bom, demais. gente, só para contar, a gente já conhecia a Carol de alguns anos. Carol foi nossa líder num determinado momento da nossa vida dentro do mundo corporativo e uma querida que nos marcou de uma forma muito positiva. E isso também é legal saber, né? Porque a carreira, às vezes, a gente fica achando que está ali dentro da empresa e vai parar ali, mas as relações que a gente faz lá dentro, as conexões que a gente faz, algumas perduram aí por toda a vida. Então, Com a Carol é um certeza. grande exemplo né, de uma Obrigada. pessoa que a gente admira, que a gente tem bastante carinho e estamos muito felizes de ter ela aqui contando a história dela. Obrigada. Muito feliz. Então, a gente É queria recíproco. A gente queria começar te perguntando, Carol. Na verdade, eu acho que é mudando isso. Eu queria que você apresentasse um pouquinho pra gente. Se apresentasse, contasse um pouquinho quem é você. Sim. Porque as pessoas gostam de saber também um pouquinho da vida pessoal, sabe? Claro. Traz um pouquinho do contexto. Quem é a Maria Carolina? E a gente chama muito de Carol, então a gente vai aqui mais informalmente Carol. Mas conta um pouquinho, assim, dentro do que você se sentir confortável, quem é a Carol? Sim, bom, boa tarde, né, pessoal? Eu sou Maria Carolina, Maria Carol, Carol, né? Cada um Carols. me chama de uns Carols. Mas atualmente, né? Sou mãe, tenho 2 filhas, Maria tem 7 anos, Laura tem 2 anos, sou casada com o Fernando, amor da minha vida. Nós somos casados aí, ano que vem vamos fazer 10 anos de casados. O Fernando trabalha numa área que eu falo que é engraçado como é que as coisas se convergem, né? Porque hoje, na minha atuação como consultora, então fiquei muitos anos na vida corporativa, né? Inicialmente com uma carreira muito parecida com a da Bela. É mesmo. A gente tem várias coincidências. A gente tem né? várias coincidências. Então, minha primeira formação foi em turismo. E achava na época, né, que, nossa, o turismo é a profissão do futuro, né? Exatamente. Mas não sabia nem que o turismo aonde que ia A levar. Bela também falava isso. Mas é porque foi uma época Foi uma que época era que meio marcou, famoso, não assim, foi? A gente tem a mesma idade, então realmente... Exatamente. Acho E que aí, as pessoas estavam querendo dizer que elas gostariam no futuro de viajar muito. de viajar mais, né? E aí, assim, falei com meus pais e minha mãe, nossa, é mesmo, ela tem tanta facilidade com idiomas, né? Isso vai ser tão bom, turismo, e todo mundo falando de turismo. Fiz turismo, foi muito feliz no turismo, né? Trabalhei com agências de viagem, fui para um lado do turismo da hotelaria, e que foi o que me permitiu também ir aos poucos fazendo a transição da carreira para a área de recursos humanos. Então, na hotelaria, eu gerenciava times, né? Fui governanta do Hotel Mercury, quando ele inaugurou. Que legal. Então, assim, a hotelaria também é uma paixão, mas eu fui pensando, poxa, também sempre no equilíbrio ali. O que o profissional e o pessoal está equilibrado, não está? Está fazendo sentido para os 2 pilares da minha vida. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas no turismo, será até onde que eu posso chegar? Como que eu posso, né? Como que eu posso trabalhar o que eu acho que eu tenho de bom? E aí, com a gestão de equipes, eu fui me permitindo ver que, olha, eu gosto disso. Eu gosto de treinamento,
Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de desenvolver pessoas. Quem sabe? E aí as coisas foram levando. De hotel, eu fui para hospital. E aí eu fui coordenadora de serviços do Hospital Semper. Então, eu era responsável por recepção, manutenção e limpeza. Era um time de 80 pessoas. E aí, comecei a fazer admissão, demissão. Fui entrando em todos os processos assim, de RH, né? Fiz uma pós no IBMEC em gestão de negócios. E aí, fui vendo que a carreira foi indo para o lado do recursos humanos mesmo, né? E ali era onde que eu achava que eu ia me encaixar. Fiz o curso de administração, assim como a Bela, né? Pois é, eu tô impressionada com a sua história, assim. Eu tô me identificando totalmente. Olha, eu estava com você? Não. E eu não sabia de todos esses detalhes, Pois não. Estou é. sabendo agora. E aí, assim, eu fiz a administração porque eu fui vendo que meu caminho ia para essa área, comecei a procurar vagas, né, dentro da área de recursos humanos, mas tinha a exigência da formação, ou psicologia, ou administração. E eu, na época, não me via muito fazendo o curso de psicologia. Até por ter feito gestão de negócios, ter levado um pouco mais para a área administrativa. O curso de turismo era turismo, gestão em hotelaria. Você fez na FUMEC? Ah, eu também. Que legal. Gente, a gente deve ter sido colegas. Gente, Carol. Então, Mais coincidências que eu imaginava. Mais coincidências. E aí eu falei, poxa, eu elimino. E assim, aí já com um tempo de experiência profissional, já tinha feito uma graduação, já tinha feito uma pós no IBMEC. Poxa, eu vou voltar para uma outra graduação, assim, né? Um universo um pouco diferente. E aí, como eu eliminaria? A verdade é essa, eu iria eliminar metade do curso. Ia ser mais rápido, ia ser né? mais rápido. Eu falei, vou para administração. Porque também me dá uma amplitude maior se eu entender depois que também esse não é o meu caminho. Então, fiz administração e aí tive uma oportunidade de trabalhar com a Lívia Lender, que é minha amiga pessoal, uma das minhas melhores amigas, que foi a pessoa que me levou para o RH, e eu sou, assim, eternamente grata a ela, porque ela não só me levou para o RH, como foi ela também que me fez fazer o movimento para a consultoria. Olha! Então, ela participou, sempre falo com ela isso, né, que eu sou muito grata a ela, porque ela participou de 2 momentos muito importantes de transição e de movimento meu profissional. O primeiro deles, para eu ir para a área de recursos humanos, então ela trabalhava na Infosys, uma empresa, né, uma multinacional de TI, a maior do mundo, estava montando o escritório aqui em Belo Horizonte, e a gente tinha uma amiga em comum e ela estava precisando de uma pessoa para recrutamento. E aí essa minha amiga falou, tem a Carol, assim, Carol gosta de RH, aí falou o que eu trabalhava, acho que na época eu acho que era no hospital, mas ela está querendo, né, movimentar, ir para a área de RH, mas ela não tem experiência de RH, assim, estando dentro de uma estrutura de RH. Aí ela falou assim, não, mas a experiência dela é boa. A Carol, não sabia que ela fazia isso, porque a gente se conhecia de encontrar, assim, em algumas festas. Aí fiz entrevista com ela falou que vem para cá, vou te ensinar. Vamos lá, sou eu sozinha aqui, nós estamos montando a sede da empresa aqui no Brasil. Vai ser eu e você no começo, você topa? Eu falei, claro. Carol, e o que você buscava ali naquela ocasião? Assim, qual eram os seus motivadores para fazer RH, para entrar nesse universo? Muito disso, sabe, Bela? Assim, eu entendi que o RH poderia transformar outras pessoas. Que legal. Né? Assim, eu poderia desenvolver outras pessoas. Eu sentia prazer quando eu trabalhava com equipe e via que alguém tinha conseguido alcançar alguma meta que não se imaginava fazendo e virava para mim e falava, obrigada, você me ajudou nisso. Então, assim, isso para mim é muito prazeroso. Então, eu comecei a ver, gente, eu gosto de me comunicar, né? Assim, as pessoas que me conhecem sabem disso. Agora mesmo, na porta da escola, meu marido estava assim, quem aqui na fila que você não cumprimentou? Quem que você não conhece? Mas eu sou assim, é prazeroso para mim estar com gente, né? Estar com pessoas.
Então, eu via muita sinergia inicialmente, que foi até a área que eu voltei para aprofundar mais, treinamento, desenvolvimento, fazer programas de avaliação de desempenho, avaliar. Cara, a nossa história é muito parecida, eu tô um pouco chocada. Será que somos filhos dos mesmos pais? Porque eu também tive, né, durante a minha trajetória, um tempo em treinamento e desenvolvimento. Os meus motivadores são muito parecidos com o seu também. Sim, então Legal. assim, uma coisa que eu tinha certeza é que departamento pessoal não era comigo, Sim. contabilidade não era comigo. Uhum. Esses processos que englobam o departamento pessoal, que até hoje, né, as pessoas confundem. Ah, você trabalha com RH, você faz admissão, Sim. você controla férias, você faz controle de ponto. Então, assim, as pessoas ainda não têm uma ideia do que é, né? Muita gente confunde. Até o perfil é diferente, né? Das pessoas Muito que optam diferente. por trabalhar com contabilidade, Totalmente. DP, da pessoa que gosta de gente. Geralmente quem gosta de estar com gente mesmo, Não é o vai DP. para áreas, vai para área de desenvolvimento, Recrutamento, DP ali, né, com negócio, a parte mais estratégica. É. O pessoal do DP gosta de processo mesmo, Sim. gosta de outras coisas, né? E nesse momento já é importante a gente se conhecer de alguma forma a ponto de saber. De saber. Bom, isso aqui não dá pra mim, isso aqui Exato. se encaixa melhor com o que eu tô buscando. Talvez lá atrás, se a Lívia tivesse me chamado até para falar, olha, mas eu preciso de uma pessoa de DP que mexa com contabilidade, tudo. Eu acho que eu já iria falar, olha, eu tô querendo entrar para recursos humanos. Você vê como porta de entrada, Se né? for uma porta de entrada, ok, mas não é aonde que eu vejo que eu vou explorar mais o que eu acho que eu posso contribuir. Uhum. Essa parte é legal, né, Carol? Isso fala tudo de autoconhecimento mesmo, porque é isso, assim, eu sei do meu desejo, eu sei onde eu Exato. quero estar, mas eu também quero muito participar dessa empresa, mas a vaga não está disponível agora. Então, às vezes, dá um passo para trás, Sim. topa alguma coisa. Essa parte tem a ver com a minha história. Eu fui pro recrutamento para entrar na empresa dos sonhos. Eu não era recrutadora verdade. mais, mas eu entrei falando, ó, eu estou recrutadora, eu quero ser BP. Sim. E aí, desde o dia que eu cheguei, eu falava, eu quero ser líder de BP. E eu sim. cheguei lá. Mas é esse o ponto. A gente precisa de saber o que a gente quer e, às vezes, negociar ali falando, é possível? Então eu vou correr atrás. Sim. É porque as Isso é histórias muito legal. não acontecem, né, de forma perfeita, não, né? Não é um negócio, decidi hoje, amanhã eu já estou atuando onde eu quero, fazendo o que eu quero, contribuindo do jeito que eu quero. Não, às vezes é meio tortinho ali mesmo. E mesmo atuando nas áreas que você quer e que você gosta, você vai fazer coisas que você não gosta. Isso sempre. E que você inclusive vai até hoje, até né? Hoje. E que você vai ter que atuar em áreas que você não é a sua expertise, mas que você vai ter que entrar, que às vezes você vai ter que estudar um pouco mais, porque faz parte do pacotão. Né? Parte do seu tempo você vai ter que dedicar àquilo. E tudo bem. Você tem que estar ok com isso. Você não vai fazer todos os dias o que você gosta. Né? Então, nessa época, eu pensei, recrutamento? Maravilhoso. Vou conhecer gente. Aí, de novo, gente. Vou dar oportunidade para pessoas. Porque o recrutamento, para mim, também era muito prazeroso, porque são pessoas que estão buscando empregos. Às vezes estão desempregadas, às vezes estão empregadas em lugares que não deveriam e que estão buscando uma oportunidade. E eu sou a pessoa que vou conseguir dar essa oportunidade para ela. Tem um propósito por trás, né? Tem Então, assim, aí quando a pessoa vira e fala assim, nossa, eu estou muito feliz que eu fui aprovado para essa vaga. E que você tem uma leitura da empresa e que você consegue ter uma leitura, hoje mais, né? Que você consegue ter uma leitura do candidato e da empresa, você fala, gente, essa pessoa nasceu para aqui. E eu proporcionei isso, eu né? proporcionei isso, eu trouxe para a empresa uma pessoa que eles estavam realmente precisando. E eu proporcionei uma oportunidade de carreira que vai impactar a vida dessa pessoa profissional, pessoal. Eu fui a ponte. Então, assim, isso fazia sentido para mim. É isso. A história que você contou para fazer sentido para você. Exatamente. Gente, isso é muito importante. Porque às vezes a gente vai lá, recrutamento. Depende de como você lê o recrutamento. Eu vou ficar lá só fazendo entrevista. Muito legal isso, né, Carol? Vou ficar lá só fazendo entrevista, 1000 entrevistas, conhecendo gente, fechando vaga. Gente, pode ser assim também. Pode ser assim. Mas, ao meu ver, vai um pouco além. Até hoje. Eu acho que, assim, o recrutamento
é a parte, digamos assim, se não a mais estratégica, Uma das mais. porque é a ponta, é onde tudo começa. Exatamente. Se você contrata errado, Exatamente. se você traz uma pessoa que pode ser a maçã podre que vai queimar o resto, né? Da mesma forma, se você traz a pessoa certa. E coloca ela numa empresa que não tem a ver com ela e você impacta a vida pessoal dela, né? Poxa, essa pessoa colocou para você que os valores dela são esses, que são contrários ao que a empresa vende. Você está trazendo ela, você vai acabar com ela. É verdade. Então, assim, eu acho que é além, né? Esse trabalho é muito além. E na época eu fazia com realmente muita satisfação e prazer. Tanto que no primeiro ano, lá no segundo, era uma empresa que era tudo em inglês. Meu inglês era intermediário, não era avançado. Só que as nossas chefes eram americanas. O nosso chefe, CEO aqui, era indiano, não falava português. Então, a primeira entrevista para eu entrar, eu entrevistei a Lívia. Ela, não, é você, decidido. Só que você tem que conversar com o CEO. E ele é meu amigo hoje, inclusive. Mas quando eu fui fazer a entrevista com ele... A Carol é essas, ela sai levando virei todo amiga. mundo. Virou meu amigo. Vira amiga de todo Já viajei para casa dele, levei minha família, minha filha, tudo. Então, assim, a gente... quando eu fui fazer essa entrevista com ele, eu fiquei treinando em frente ao espelho, meu inglês, o que eu ia falar. E se ele me perguntar isso, eu vou falar o quê? E tinha um script e tal. Chegou lá, parte do que eu achava, ele me perguntou, mas ele, lógico, fugiu do script também. E aí ele me fala isso, que é uma coisa que eu levo, assim, para a minha carreira, para a vida, para os processos que eu faço de hunting. Ele falou assim, Carol, eu não te escolhi porque você tinha bagagem de recrutamento, porque você não tinha mesmo. Mas eu vi vontade em você em fazer. Sabe? Assim, energia, vontade. Olha, essa menina não sabe não, mas ela vai fazer. Ela vai aprender. E eu saí da sala da reunião com você, eu perguntei metade das coisas que eu perguntaria. Eu já saí, fui e falei assim, pode contratar. E assim, e foi no início difícil, por causa da língua, e aí era quase que uma imersão de inglês, assim, né? Porque tinha dia que eu estava numa call lá e eu falava, one moment, please. Aí eu colocava lá no Google que eu escutava alguma coisa. Ok. Então, assim, eu saía várias vezes com dor de cabeça da empresa. Tanto esforço de tanto mental, esforço né? mental que eu fazia. Mas, assim, a trajetória da Infosys foi fundamental para eu chegar, inclusive, aonde eu estou hoje. Porque eu consegui passar por todos os subsistemas de RH, tive que passar por departamento pessoal também. No final, teve compensation, a área de remuneração também. Tive que entrar em tudo. Mas o que te ajudou a chegar onde você chegou Exatamente. hoje, inclusive, né? Então, assim, Como a Lívia consultora. não ficou lá, né? Ela ficou 1 ano e meio comigo e depois ela saiu, foi empreender, inclusive, numa outra área, nem era recursos humanos. E aí eu assumi a cadeira dela. E aí foi onde eu tive que montar time. Então eu tinha o reporte para fora. Eu fui à Índia, né? Legal demais que o trabalho nos proporciona, né? Fui à Índia 2 vezes, que são coisas que você não faria. Mas que exige um esforço, né? Fiquei lá 15 dias, ficava sem comer, trabalhava horário Índia, Brasil. As pessoas só veem o lindo do Instagram. Olha que legal, ela está em Dubai, sem dormir, sem comer, trabalhando 24 horas. Conheceu o que lá, né, cara? O aeroporto, mas eu tava exatamente. São as Fiquei um experiências, dia lá, foi maravilhoso. Mas é isso. E aí, de lá, né, eu acho que foi me dando todas as outras oportunidades de trabalho, que foi aí eu fui para a Fiat, né, que isso que também... a gente se encontrou. A gente também tem essa sinergia, né, Bela? Então, fui para a Fiat, que era um outro universo. Então, assim, saí de uma empresa numa cultura indiana, né? E aí entrei numa cultura italiana, que era completamente diferente. Tive a possibilidade de conhecer a Itália. Fui lá como representante do RH para falar do programa de avaliação de desempenho que a gente estava... Então, assim, tinham lá as principais pessoas de cada país e eu estava ali representando o Brasil. Então, foi muito gratificante para mim, foi difícil. Eu duvidava, eu falava, mas será que eu dou conta, né? Vou ter que coordenar os RHs dos outros países também para fazer o projeto rodar. Então, o que foi um desafio muito grande também. E aí, da Fiat, eu também sempre buscando, assim, né? A Infosys, eu fiquei durante quase 6 anos. E aí, tinha um momento que eu queria experimentar uma coisa diferente, assim.
E aí apareceu essa oportunidade da Fiat. Eu falei, gente, Fiat, maravilhoso, né? Vou lá, Fiat era referência, e RH e tudo, e assim, um ritmo também aceleradíssimo, né? E aí trabalhei como coordenadora lá da área de desenvolvimento e treinamento, porque aí eu já estava querendo voltar minha carreira mais para essa área dentro do RH. E começou a sua história como líder mesmo como de pessoas. líder mesmo foi na Fiat. Então, e aí da Fiat eu tive experiências, né, para encurtar, fazer um resumão, né? Área de mineração, ArcelorMittal, AngloGold, que assim, eu falo que é uma área que eu tive uma grande paixão, assim, gostei muito de trabalhar nas empresas de mineração, a forma como conduzem, né? Também tive a oportunidade para a França, fui para Luxemburgo. Eu estou começando a entender por que você fez turismo. Tá vendo, né? Eu tô assim, impressionada, que tanto de experiência legal. Texas, gente, assim, eu acho que as viagens que eu fiz, que assim, bacana. né, e que eu acho que não só a bagagem, mas assim, eu acho que também essa vontade de comunicar, de estar com gente, a questão do idioma ajudou, porque todas as empresas, gente, eu preciso de alguém que fala inglês. E aí o meu intensivão lá da Infosys me ajudou muito para isso, foi difícil, mas assim, tudo que eu conquistei depois para ser representante das empresas no corporativo fora, foi porque eu também já tinha essa segurança do idioma. Tinha vezes que eu falava, gente, mas estamos escolhendo, tem gente aqui que tecnicamente, ao meu ver, são muito melhores. E eu que estou indo. E às vezes essas pessoas não tinham idioma. Aí eu falava, vai estudar inglês, faz um intensivão, sabe? Sai então, fica 2 meses fora estudando inglês, pede uma licença. Porque eu via que às vezes a pessoa perdia a oportunidade única e exclusivamente por causa do idioma. E ainda acho que hoje acontece isso, né? Nas grandes empresas. Mas você surfou na onda, né? Eu surfei na onda. Você estava ali na hora certa, beleza, com a oportunidade certa. Quero encarar. E tudo foi fazendo muito sentido nessa busca, né? Então, eu acho que assim, eu sempre estive em movimento, né? Sempre tentando encaixar ali. Aí a Fiat chegou um momento que eu falei, talvez o modelo aqui não seja muito o modelo que eu estou buscando, não com críticas, né? E, inclusive, muito da bagagem que eu tenho hoje também eu devo muito ao período que eu passei lá, né? As dificuldades que eu enfrentei lá. Então, quando eu fui para mineração, aí eu já fui para uma cadeira de especialista, mas dentro da área de desenvolvimento também. Então, eu não tinha coordenação de times, que é diferente, né? Porque aí você está ali desenhando projetos, você faz muito treinamento, né? Você está o tempo todo com pessoas. Eu trabalhava muito ao lado das BPs, mas eu não tinha gestão sobre esse time, né? Era uma parceria. Então, também foi uma forma de eu me ver assim, será que eu me enxergo mais nessa cadeira ou numa cadeira de gestão? Aonde que, para mim, aqui fica melhor? E, na verdade, eu acho que é um pouquinho dos dois. Eu ia te perguntar isso. No final das contas, qual a conclusão? Eu acho que, assim, é um pouco dos dois. Por isso que eu acho que a consultoria te permite ser um pouco dos dois. É verdade. Né? Porque quando você se aplica por uma vaga numa grande empresa, ou é uma vaga de especialista, ou você vai para um caminho de gestão. Então, é difícil você dividir esse papel. E quando você está na consultoria, ora você é especialista, quando você está desenhando um processo, né? Quando você está estruturando um RH, quando você está falando questões mais específicas da nossa área de recursos humanos, você precisa atuar como um especialista, né? Você precisa de ter esse conhecimento. Mas você atua muito como gestão, como mentor, como desenvolvimento de pessoas. Então, hoje, nessa cadeira, eu consigo equilibrar as duas coisas. Carol, conta a sua trajetória dentro do RH. Foi uma trajetória longa, com várias experiências legais, e eu entendi que ali você vivia o seu propósito lá inicial, que era de contribuir com outras pessoas, de se relacionar, de contribuir no desenvolvimento delas e tudo. E agora você como consultora. Qual que foi essa virada e o porquê ir para a consultoria? Assim, conta um pouco desse momento de mudança, dessa decisão. Então, e aí, assim, né, estando na mineração, eu tive um parênteses aí, né? Porque aí quando eu estava na Fiat, me casei, logo depois estava na mineração na Celor, engravidei de gêmeos.
e que é a história da Maria, né? Que vocês já conhecem. Foi uma gravidez mais delicada. Maria e Lucas nasceram muito prematuros. E eu acho que é importante, né, falar isso, porque esses dias, dando um treinamento, eu fiz a dinâmica da sua linha de tempo, né? Os seus marcos de vida. O que te marcou durante sua vida, trajetória pessoal, profissional, porque isso constrói a sua história e a forma como você vê as coisas. Então, eu acho que uma coisa implica diretamente na outra. Sim. Então, eu tive esse momento, né, da minha gravidez muito delicada, internei, enfim, os meninos nasceram muito prematuros, eu perdi o Luquinhos com 15 dias de vida. Então, assim, veio uma perda de um filho, uma outra filha que ficou muito tempo na UTI. E existiu um momento, né, onde eu estava na mineração, que eu tive que me afastar do trabalho. Que foi, eu acho que o primeiro movimento, assim, brusco que eu fiz, que não foi por opção, né? Eu tive que fazer. Você foi retirada. Eu fui retirada ali. E eu muito acelerada, né? Sempre trabalhando desde cedo. Falei, como que eu vou fazer isso? Né? Porque eu tive que voltar o holofote todo para... Sou mãe da Maria agora. Verdade. Maria precisa de mim. Sim, verdade. Então, os 2 primeiros anos de vida dela, pandemia, eu tive que voltar meu olhar todo para ela. Muitos acompanhamentos, né? TO, físio, fono, neuro. E é uma coisa pesada, inclusive emocionalmente, né? Como que ela vai reagir, como que ela vai... e todo mundo me falando, olha, os 2 primeiros anos de vida dela são os essenciais para o resto da vida. Então, eu tive que fazer uma escolha. Né? Falei, gente, agora o meu foco é ela. Eu não posso, né? Eu não posso me desviar desse foco, porque isso vai ser para a vida dela. E na época, a Arcelor estava até, né, no movimento de pandemia e tudo, reestruturando algumas áreas, e eu tive que ir lá e falar, gente, estava afastada para cuidar dela. Eu falei, gente, não está fazendo sentido, eu vou ficar aqui enrolando e afastando, porque eu tenho que estar com ela. Eu não sei quando que eu vou poder voltar. Então, assim, às vezes eu estou tirando uma oportunidade de alguém que poderia estar aqui. Então, com muita dor no coração, chorei e falei, mas eu vou ter que abrir mão disso. E aí eu me voltei totalmente para Maria. E depois de um tempo, quando ela já estava próxima ali a completar 2 anos, e nesse período todo mundo, você não vai voltar, mas está home office, Carol. Você não consegue conciliar. Eu falo, gente, home office é para trabalhar. Eu estou em casa com a Maria, assim. Ela tem 1 milhão de home, não só de home, não. Existem demandas, né, ali da criança. E Eu tudo. acompanho ela, eu faço todas as sessões com ela, assim. A agenda dela era cheia, então não tinha jeito, e dependia de mim. E aí, num momento que ela pegou uma independência, a Anglo Gold me chamou. Na verdade, o Lucas Ribas, que é um querido também da FESA, que a gente troca muita figurinha. E ele falava, Carol, agora não dá para voltar, não? Ele e o Bernardo aí estavam com essa vaga na Anglo Gold, que era de coordenação nessa área de especialista nessa área de treinamento e desenvolvimento. Carol, vamos. E foi aí que eu voltei. E voltei... na época era híbrido, né? Assim, era mais home, ia uma vez só. E fiquei pouco tempo lá, porque aí a Thaís no Inter falou, você voltou? Já conhecia a Thaís da época da Infosys, que tinha sido ela foi minha recrutadora na Infosys. Eu acho que o pessoal já está percebendo que ter relacionamento é tudo na vida, né? É tudo na vida. E realmente... Porque quantas pessoas eu me Carol reencontro com várias pessoas. E aí ela falou, você voltou a trabalhar, não me falou nada. Como assim? Ok, vem aqui amanhã. Você vai vir para cá, eu preciso de alguém. E foi quando ela me chamou. A gente se conheceu. Quando a gente se conheceu, fui para o Inter, né, gerente ali das BPs. Num desafio muito grande, tudo, mas num momento de vida também que a Maria já estava maiorzinha. Eu nunca quis ter só um filho. E isso era uma questão. Então, assim, eu conversava muito isso com meu marido. E aí, conversando com a minha médica também, ela falou, Carol, olha, você tem que escolher, assim, porque pela idade não dá para esperar mais. O ritmo no banco também é um ritmo mais acelerado. Sim. Ela já conhece, ela já sabia como era. Ela falou, eu não vou. Se você decidir engravidar de novo, eu vou te afastar na sua gravidez, pelo meu histórico da primeira. É mesmo, cara. E eu falei, nossa senhora, afastar, tá doido, cheio de trabalho. A pessoa, né, doida. Aí, realmente, foi ali que me deu um boom de saúde mental mesmo. Eu falei, para onde que eu vou?
Assim, porque eu também quero estar, eu quero fazer isso, eu gosto do mundo corporativo. Eu gosto da muita coisa, sabe, da correria. Eu me vejo fazendo assim. Mas eu realmente. Aí era uma decisão de vida, né, gente? Aí é a hora que. E isso é legal, né? Assim, porque às vezes a gente olha para o modelo de trabalho que a gente vive e quer encaixar a vida nele. Nele. Mas talvez seja o contrário, né? Qual que é o modelo de vida que eu quero viver Sim. e que eu estou disposta, e enfim, que o meu contexto me permite, como que eu encaixo o trabalho nisso, Isso, né? Que assim, foi um pouco do que você trouxe. do que eu Você viveu. pensava, assim, né? O que muita gente pergunta, o que é felicidade para você? E eu acho que é uma pergunta tão vaga, assim, né? É A difícil tal da de... felicidade, né, nossa, Bela? eu sempre Tá, essa falo. felicidade. É difícil responder essa pergunta, né? Mas aí o que eu fui sentindo? Poxa, eu não estar com a minha filha, às vezes eu sair muito cedo e chegar muito tarde e ter demandas, né, o tempo todo, por mais que você goste, né, de encarar essas demandas, não te permitir viver o outro lado, isso para mim era uma questão. Sim. E isso começou a me afetar mesmo, assim, sabe? E até quando eu fui comunicar, né, chamei o time todo, fui muito sincera. Falei, gente, eu tive que escolher. Eu não dou conta de carregar as duas coisas ao mesmo tempo. E tudo bem, né? Mas sempre existe uma dor, né? A dor do crescimento. Porque quando você escolhe algo, Você vai você perder precisa algo. desapegar, Vai né? perder Assim, alguma coisa você vai perder. É isso. E como que foi esse primeiro processo? Quando você falou, eu fiquei um pouco curiosa, assim, porque foi um afastamento com a Maria repentino, Sim. onde você estava vivenciando um luto junto com a experiência do nascimento. Exato. Então, era tudo muito novo. Exato. E você foi retirada de tudo que fazia sentido para você até então. Porque a Exato. maternidade, ela veio para ressignificar muita coisa. Sim. Mas como que foi esse período, assim, que você tinha dedicação de 100% para uma nova vida, tendo que elaborar seu luto? 2 lutos, da perda do Lucas e da perda do trabalho, que é muito representativo. Como que foi esse primeiro, assim? Como que você passou por isso emocionalmente? Aí vem a fé, né? Eu acho que, assim, eu sou cristã, católica, sou muito devota de Nossa Senhora. E eu acho que existe algo além que você não explica. Tá. Né? Então, eu hoje sou procurada por mães de UTI que querem escutar a minha história e que me perguntam isso. Como que você passou por isso? Como que se você viveu? Porque eu acho que quando você conversa com alguém que viveu, você entende o tamanho da dor. Verdade. Né? Então, assim, eu durante o período, quando eu perdi, foi muito difícil. Então, assim, a maior dor que eu acho que alguém pode sentir é a perda de um filho. E foi muito repentino, assim, né? A gente recebeu uma ligação no aniversário. Eu estava no aniversário da minha avó de 90 anos. Meia-noite ligam do hospital, olha, vem despedir dele. Então, assim, na hora, chega a ser uma dor física, sabe? Mas aí é aonde entra Deus, assim, né? É aonde entra a fé, é onde é algo realmente, assim, sobrenatural. Eu acho que Deus e Nossa Senhora encaminham, inclusive, para onde eu estou, onde eu vou, as empresas que eu vou, o que eu preciso viver na vida pessoal e na vida profissional, para me dar forças. Então, assim, eu nem sei te explicar. Hoje, eu falo dessa experiência não como uma coisa, nossa, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Eu não merecia isso. Eu acho que eu nunca falei isso, sabe? E eu nunca senti de verdade isso. Porque eu precisava de passar. Porque o Lucas, se eu penso, ele não está aqui, se ele tivesse, poderia ter sido pior. Porque ele poderia ter alguma doença, eu poderia ter mudado a vida da família toda. E por algum motivo eu passei por isso aqui, por aquilo ali, para me deixar forte em alguma questão que eu talvez ainda não era, eu e meu marido, enfim. Ou para mostrar para alguém, né, que convive comigo ou dentro da minha família. Então, eu sempre fui enxergando por esse lado. E aí, quando foi me tirado ele, e aí eu não podia, também o trabalho. Aí, de novo, eu volto lá na questão que é do propósito, que vai ficando cada vez mais claro. Gente, mas eu tô com uma missão aqui de desenvolver a minha filha. Nossa, não tem nada maior. Dela. Olha o sentido que ela dela contou outra história. Que legal. Tá vendo? A história que a gente conta. Então, É assim, muito legal. é a vida dela. Então, assim, o que 2 anos vão fazer? E isso não quer dizer que eu não sofri, não. Sofri com a perda do Lucas, sofri com a Maria 4 meses na UTI sem saber, assim...
nossa, será que ela vai ter sequela, não vai ter sequela? E hoje eu escuto assim, ó, Maria é uma menina perfeita, porque lá atrás você fez o movimento que você deveria ter feito. Você ouviu as pessoas. Mesmo que às vezes você fosse julgada ou testada, né? Assim, nossa, mas como assim você vai sair? A oportunidade que você tem, você pode ser diretora de RH. Quantas vezes eu já ouvi isso? Você pode... Não, o seu próximo passo vai ser... Você vai assumir, essa cadeira é sua, você vai abrir mão disso. Então, isso ficava martelando na minha cabeça, né? Tipo, nossa, é mesmo. E aí, será que eu vou ficar fora? E aí vão... Né? Assim, eu vou perder isso e depois, quando eu voltar, como vai ser? No início, eu pensava muito nisso. E eu sofri por isso. Mas eu também tinha que ter uma dedicação tão grande com a Maria, com o momento que eu estava vivendo, que eu falei assim, gente, eu vou ter que, de alguma forma, escolher. Escolher. Respira fundo e, assim, escolhe aqui, ó. E a cada conquista dela, o que às vezes eu pensava assim, nossa, tô perdendo do outro lado, eu falava, nossa, olha o que a gente conseguiu. Né? Então, eu me apoiava nisso, e aí, realmente, eu acho que a religião, né, seja ela qual for, assim, no meu caso, né, me ajudou muito, assim, o meu marido também, né, o tempo todo muito positivo, ele é uma pessoa calma, então, às vezes, nos meus momentos de estresse, ele falava, calma, amor, vai dar tudo certo. E realmente, assim, vai dar tudo certo, e dá tudo certo, né? E aí, surpreendentemente, quando eu saí, fiquei fora e me chamaram de novo, poxa, me chamaram para uma mesma posição que eu estava. Fiquei praticamente 2 anos fora, e o que isso foi? Nada. Não perdeu nada, só ganhou. Não perdi nada. Deu tudo certo. Deu tudo certo. E legal, assim, você falar sobre as pessoas quererem te aconselhar ali a ir por um caminho que você tá vendo que não é o seu caminho. Não é. E na hora dá uma confusão, né? A gente fica um pouco tentado e se questionando, poxa, será que eu deveria ouvir essa pessoa e seguir esse caminho? Mas é o que eu falei, assim, essa vida de diretora, será que se encaixava na vida que você queria e precisava ter? E Talvez assim, não. Então é você olhar pra dentro. Exato. Isso combina comigo? Porque às vezes pode combinar com quem tá falando, tá tudo Sim. certo, mas eu não sei se combina comigo. E assumir o que combina com você, né? Exato. Então, eu acho que, assim, esse autoconhecimento, né? Sim. Ele é Que é a base do BIA. É verdade. A base do BIA. Do método BIA, viu? Método BIA. É a base do BIA. Eu acho que, assim, é o tempo todo você olhar para si. Porque eu escutei 2 coisas quando eu abri mão, né? E quando eu fiz o movimento de realmente, olha, vou sair do corporativo e vou me aventurar na consultoria. Quando eu fui sair do corporativo, teve duas pessoas que me falaram uma coisa. Uma delas, um diretor que eu admirava profissionalmente, que quando eu fui falar, olha, eu vou fazer um movimento, fiquei lá um tanto de justificativa por causa disso, porque eu não quero ser executiva e tal, e ele me ouvindo, assim, com uma cara. Na hora que eu acabei de falar, ele falou assim, não, tudo bem, tô vendo que você está justificando aí, só queria te falar uma coisa. Você falou uma frase que você não quer ser uma grande executiva. Você já é. Aí eu lembro disso até hoje, assim, eu falo. Aí eu, na hora, né, vindo de uma pessoa que é um executivo, que você admira e tal, uma outra pessoa falou, por que você está sofrendo tanto? Isso é um momento. Assim, se amanhã você quiser vir aqui e falar, olha, gente, agora eu estou em outro momento, queria estar, você vai voltar. Não sofra com isso. E a terceira, que falou assim, você é muito grande para estar dentro de um lugar só. Nossa, essa que fechou legal. com chave de ouro. E hoje você consegue estar em vários lugares. Vários. E ainda é uma executiva, assim, Sim. porque você tem um papel muito importante nas empresas que você atende, Não, aí né? hoje De eu vejo decisão, de aconselhamento. Sim, sim. E eu acho que é o papel mais difícil, né? Que aí, às vezes, as pessoas vêm. E aí, por que a Lívia veio de novo? Lívia veio de novo. Lívia sempre presente na minha vida. Muito amigas mesmo, uma pessoa que eu admiro muito. E aí ela já tinha consultoria, começou a trabalhar com consultoria de recursos humanos. E uma vez ela me chamou e falou, a gente podia ser sócia, né? Nossa, ia dar tão certo. Eu falei, tá doida? Tô aqui, não sei se eu estava no Inter na época, não lembro. Não, ainda tem que
ter uma bagagem, assim. Acredito A gente nunca acha que tá pronta, né? Pronta ainda não. Não, eu já fui pra Índia, pra Itália, já representei. Trabalhei Não, mas não tô várias pronta, não. multinacionais, Não, mas Tô ainda muito não. júnior. Tô muito júnior. Já mudei de faculdade, já saí Aí quando do chegasse hotel pro lá na hospital. frente, você ia falar, nossa, agora eu já tô velha demais. Agora passou o exato. tempo. Porque é isso que a gente faz, né? E aí ela falou, aí ela me chamou, mãe, eu falei, não dá. Então, ela, beleza. Aí ela foi tocando as coisas dela e tal. E nesse momento que eu tava da médica falando, do Inter pegando fogo, né? Vamos internacionalizar, pau tá quebrando, vamos lá, gente. E eu amo. E eu vivendo aquilo. Era mesmo. Tá maravilhoso. Felizona, dinâmica acontecendo. Felizona, gente, vamos lá. É. Não, felizona mesmo, assim, me encontrando mesmo. Mas aí eu tive esse E a parte pessoal E aí? ali, né? E aí, né? Não quero que a Maria seja filha única. Aí, de novo, eu tive que colocar na balança. E eu vi que eu não estava conseguindo estar tão próxima dela como eu gostaria, acompanhar algumas coisas. Então, conversei com meu marido, que eu acho que é importante, porque não é uma decisão sozinha. Não. É uma decisão do casal. Então, isso é uma coisa que, graças a Deus, a gente tem muito, tipo assim, vai que eu tô te apoiando. Vai que vai nascer. Nós vamos dar um jeito. A gente tem essa isso mesmo. sorte, A gente né? também teve essa sorte. Nós vamos assim. dar um jeito. Isso. Né? Então, E eu lembro de você falar isso na sua despedida lá. É, Tipo, você tinha conversado com ele e ele tinha te apoiado. porque ele também, assim, era um sonho que a gente tinha juntos, né? Assim, então, a gente vai abrir mão disso, sério, assim, por causa disso, assim, por causa de talvez um status, por causa de questões financeiras, porque isso também é uma coisa que pesa e você fala, poxa, o financeiro te proporciona também uma vida, né, melhor, gente. Você começa a consumir coisas melhores. E aí você se acostuma com isso. Aí você fala, pô, mas se eu não tiver, como é que vai ser, né? Como é que eu vou administrar? Então, tudo isso, você já convive num meio também que te exige. Tem um certo isso. status também, assim, né? De você estar numa posição já Exato, no nível dentro de alto, uma dentro de uma empresa super renomada. Exato. Então, quer assim, dizer, quem sou eu se eu perder tudo isso, né? Assim, você julgada, né? As pessoas vão falar, ué, por que você saiu? Como doida. assim? Nesse momento, o Ficou banco tá indo maluca. para os Estados Unidos, assim, Nasdaq bombando. Cheio de E oportunidades. você fala, então, gente, vou ali ter um filho. Vou ali ser mãe. Eu vou ali ser mãe e Só já um minuto volto. que eu volto. Mas aí, de novo, volta pra você. Quem é importante pra mim? Exato. E aí, assim, você tem que segurar a outra parte, que é, às vezes, um julgamento, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, sério, você não vai continuar? Sustentar a decisão, né, Carol? E sabendo que você vai ter que desapegar de algumas coisas. E que vai perder E tudo mesmo. bem. Vai perder mesmo. crachá, vai perder status, vai perder poder de compra, às vezes, que você vai ter que dar um downgrade. Com certeza. Né? Ali Faz dentro parte. de casa. Mas se tiver alinhado com o marido, que é a pessoa mais importante Sim. ali, né? Da família de vocês. Sim. E vocês tiverem muita certeza do que faz sentido pra vocês. Sim. Não é certeza do que é certo, porque nem tem certo. Mas certeza do que faz sentido, não tem como dar errado. Sim. E quando tem a religião, então, religião no sentido de fé, a Sim. fé traz esperança. Porque você Ela não tira tem o medo. Sustenta, né? Ela Você tem o sustenta. medo, mas você não tem o medo. É, né? mas é porque é isso, mas você tem não uma esperança. Fala, Você eu confia vou. na Mas vida. sabe por quê? A gente quer ter as certezas, né? A gente quer Sim. controlar, a gente quer ter a Sempre. previsibilidade Qual é do o próximo futuro. passo, né, Bel? Qual que é E quando a gente está dentro da empresa, isso parece ser algo mais fácil, né? Sim. Eu tenho previsibilidade, eu sei o que vai acontecer. Exato. Eu tenho controle. Na verdade, você não tem. Não Porque tem. não existe, né? Aqui o controle único que a gente tem é desse momento agora que nós Exato. estamos aqui conversando. Né? Mas a consultoria tem isso, né? Garantia zero. Pois é igual mentoria, igual Psicanálise. psicanálise. Porque é assim, né? Lá na empresa, a garantia começa pelo salário, Sim. no final do mês. Exato. Todo mês vai ter salário. Os Benefícios. plano de saúde. E eu já sei o próximo passo. Se você é Exato. júnior, você vai virar pleno. Se é pleno, vai virar sênior. Até uma os caixinha. desafios, hora vai. né? Até os desafios. Você sabe quais são os desafios, por mais desafiadores, você já sabe navegar. Tem uma previsibilidade. Então assim, tive que tomar a decisão, mas nessa época que eu tava ali, nossa, o que eu faço? Vem a Lívia de novo e fala, olha, eu tô com... Voltou, Lívia. E ela tava vendo a minha angústia, né? Porque somos amigas, então ela assim, amiga, eu já te falei, você está desperdiçada. Tem como você trabalhar de uma forma diferente, você não está conseguindo enxergar isso. Então, assim, aí ela pegou 2 projetos, que eram projetos maiores, e ela me falou, olha, agora é a hora.
porque eu só posso fazer isso com uma pessoa que tem uma bagagem que seja mais sênior. Vamos fazer nós duas. Porque também tem a questão financeira, né? Assim, não posso simplesmente, né, sem planejar e tudo, abrir mão. Não. E aí, quando eu vi que tinha essa possibilidade do Tinha financeiro... um chão ali pra você pisar, tem um chãozinho, né? eu falei, opa, então... Acho que dá, hein? Agora, olha que legal, Carol. Lívia teve uma sensibilidade diferente, talvez, de olhar o seu momento, olhar a sua capacidade Sim. e te apoiar, te incentivar a seguir aquele caminho, assim. Mas olhando para como aquilo combinava com a sua vida, né? Sim, Diferente de outras pessoas que às vezes falam, não, vem cá viver o meu caminho, porque tá muito bom o meu caminho. Exato. E, assim, não, e que ser bom tem pra pessoas que vivem caminhos completamente distintos do que o meu e que são felizes. Exato. Só que se eu sentar nessa cadeira, eu falo, gente, eu vou morrer Isso. se eu seguir esse caminho. Autoconhecimento. E olha que legal isso que a Lívia trouxe. Ela mostrou para Carol uma nova forma de pensar, porque a Carol só repetia. Próxima empresa. Próxima empresa. Ela falou, tem vida fora da próxima empresa. Exato. Se a gente montar uma empresa, a gente vai ter tempo, flexibilidade, tudo que você quer. E ainda, ganhar dinheiro. E ainda, poder ser possível. mãe. E ainda, deixa eu te contar. Mas você tava repetindo, você não sabia fazer diferente. Ela deu esperança. Não pra sabia. Carol, Tem que ter alguém para te sabia. contar novas possibilidades. Porque a gente tem, né, o nosso software aqui, é só a mesma coisa. Eu só sei Imagina, fazer isso. sempre É foi verdade. aquilo. Sempre foi verdade. muito corporativo, sempre... E assim, E tendo dando as muito coisas certo, boas, dando exato. muito certo, sempre reconhecida, vai pra fora, faz isso, é você, vai lá. Como é que você vive algo diferente disso? Aí eu falava, gente, mas não sei nem se eu sei me organizar pra isso, sabe? Não vai ter ninguém mandando em mim, né? tipo Assim. não, o meu indicador eu vou apresentar pra mim mesma, né? Como é que é? Como que eu vou saber se eu tô mandando bem ou mal? Exato. O cliente vai me dar um Tá feedback. parecendo aquele meme do menino que vai mergulhar na piscina, ele mesmo tem que se Ele tem que empurrar, Exato. assim. Tipo, bate no seu ombro e fala, vai, né? Então, assim, era um universo muito, muito diferente, né? Onde você precisa se planejar melhor, você precisa se organizar melhor. Autogestão, né? Não existe mundo perfeito. Vão ter meses que você vai estar louca mesmo, vai estar correndo. Uma vez eu encontrei a Bela no supermercado. Comendo um sanduíche. Comendo um sanduichinho. Olha, é porque hoje não deu pra almoçar, não, mas tá tudo ótimo. O dia que eu te né? encontrei, você tava com as duas, você lembra? Uma Foi. chorando, a outra no Exato, carrinho. foi. E ela, Carlinha, aquela confusão. Existe, gente. Não É existe assim, é a vida real. perfeição, É vida assim, real. Vida real. É assim. Então, assim, vai ter vezes, né, que, assim, o que não te contam, né? O que não te contam sobre empreender. Conta então. Conta né? então para as Então. pessoas do Que seu ponto de você vista. vai ter que tomar decisões difíceis todos os dias. Ninguém Sozinha. toma por você sozinha. Né? Que você não vai ter a certeza de nada. Que você vai duvidar de você. Né? Porque tem algumas questões que... Ali, hoje, né, quando você está numa corporação, o RH, você fala por nós. Quando eu estou na minha consultoria, a Carol consultora, a Carol mentora, sou eu. É a minha voz, sou eu falando, vai para a direita, vai para a esquerda. São pessoas que têm empresas há 20, 30 anos que viram para você e falam assim, você acha? Eu tô te ligando para saber a sua opinião. Minha opinião? Eu? Você quer saber o que eu acho? Então, assim, e o peso é muito maior, né? Eu sempre me cobrei muito dentro de qualquer cadeira que eu estive. E eu acho que isso atrapalha, né, um pouco. Você não precisa ter todas as respostas. Talvez né? não. Mas traz um ponto também positivo, que é de você ter muita responsabilidade pelo que você faz. Sim. Né? Então, assim, a minha responsabilidade hoje, eu vejo que, inclusive, é infinitamente maior. Sim. Né? Porque... E você tá vendo da conta, né? Você tem capacidade, eu vou, né? olha, deu certo aqui, né? Isso é gostoso também. E é gostoso. Então, assim, eu tenho essa possibilidade de estar em empresas diferentes. Hoje, por exemplo, eu presto... Aí a pessoa fala, mas o que você faz dentro da consultoria? Que é uma coisa que eu também me permito fazer isso. Porque existem as padrões, né? Eu faço treinamento, eu faço mentoria, eu faço hunting, eu estruturo o RH. Gente, eu faço o que for preciso fazer. Né? Eu vou me adequar à necessidade do cliente. Claro que dentro da minha área de atuação,
conectado com o meu propósito. Então, quando eu, às vezes, contratava consultorias, né, estando em empresa grande, para fazer treinamento, eu sentia um pouco assim, beleza, veio aqui, aí teve uma metodologia padrão, aí teve um treinamento, teve um workshop, teve nananã, foi embora. E aí, gente, o problema vem agora. É verdade. Então, assim, eu queria que na minha consultoria eu pudesse atuar de uma forma diferente, pudesse fazer uma coisa mais personalizada mesmo. Talvez eu não faça um treinamento de 8 horas, mas eu estou treinando diariamente. As minhas horas estão ali para eu poder focar dentro da realidade de cada um. E as dores são muito parecidas, os problemas são muito parecidos. A geração está muito difícil, né? Então, assim, a gente está um pouco educador dentro das empresas, de pessoas, né? As pessoas não sabem o que elas querem. E aí os líderes não sabem como que eu vou extrair a motivação desse cara para fazer ele trabalhar. Escutando um podcast esses dias, eu vi como que eu faço a pessoa querer trabalhar. Como que eu desperto o desejo numa geração que não foi ensinada a desejar nada porque teve tudo de mão beijada a vida inteira? É um quarto com cama de casal, é uma televisão, é um videogame, é um ar-condicionado. O menino nunca vai querer sair dali. Pra que eu vou E sair ainda desse uma conforto? conta no iFood para pedir a comida que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Não sabe desejar. Aí eu coloco ele dentro da empresa e falo, então, o que você quer? Ele fala, nada. Aí hoje me perguntam, nossa, mas... e aí, como que é a atuação, né? Hoje eu estou em 5 empresas. Eu vou falar para vocês os ramos. Uma é engenharia de projetos, desenho de projetos para construção de torre de transmissão elétrica. Que tem um pedacinho aqui do meu coração, que foi onde eu realmente comecei a fazer a consultoria part-time. E já estou com eles já tem 4 anos. Legal. Mas eu acho que cada ano tendo um posicionamento diferente, de acordo com a necessidade, né? Eu estou ali do lado dos donos. Vai evoluindo. Estrutura a área de RH, faz os processos, entra em algumas decisões estratégicas, monta estrutura. Então, assim, você vai flutuando entre isso. Uma empresa de atacado e comércio, lá em Contagem, uma fazenda, uma empresa de fomento mercantil, que é uma empresa de crédito, né? Bem diversificado. E uma empresa de TI. Mas é legal. Muito legal. Assim, o quanto você ampliou o seu impacto. Então, assim, você ainda vive aquele propósito lá de trás, todos os dias. Mas com uma ampliação muito maior, porque você tem condição de atingir mais pessoas, mais negócios, mais resultados. Exato. Né? Então, e tentando me encaixar onde eu acho que eu vou ser. E aprendendo mais também, né? Porque você aprende negócios completamente diferentes. Gente, todo dia. Tem hora que, às vezes, surge uma situação, a pessoa me liga e fala, e aí, Carol? Eu falo, só um minuto, a gente tem que pensar, porque isso nunca aconteceu nos meus 20 anos. E aí me gera mais bagagem, né? E assim, estar ao lado dos fundadores da empresa. E aí, aos poucos, eu fui escolhendo meu nicho também de atuação enquanto consultora. Porque quando você faz a virada, você fala, e aí, eu vou fazer o quê? Vou para mentoria, vou fazer treinamento, vou estar em empresa grande, empresa pequena. E o que é legal, Carol, dessa sua fala? Porque, assim, quando a gente sai do corporativo para navegar mais solo, a gente tem o desafio de não ter mais a estrutura do corporativo. Mas, por outro lado, quando esses muros caem dessa estrutura, a gente tem toda a oportunidade que a gente quiser aproveitar. Exato. É isso, eu posso ser o quê? Eu quero ser o quê? Mas eu preciso escolher, e isso requer responsabilidade. O problema é contar para o peixe, que viveu no aquário a vida inteira, que agora ele tem um oceano. Ele vai falar, tá, mas pra onde que eu vou? Só um minutinho. A comida vai chegar a que horas? Que a liberdade... Não é fácil. A liberdade vem com responsabilidade. Vem com responsabilidade. Então, assim, aí no começo eu falava, será que eu tenho que tentar fazer treinamento? Assim, treinamento de liderança, academia de líderes. Vou nas empresas que eu já estive. Aí comecei a falar, poxa, mas as empresas já têm um formato. Elas já têm dentro delas pessoas que vão fazer isso. E aí, quando eu tive essa primeira oportunidade na Ingetower, que é essa empresa de engenharia, é uma empresa que tinha quase 30 anos. Quando eu entrei, tinha 26 anos, né? Hoje já tem 30 anos. Que é uma empresa que vem de fundadores, sócios, amigos que fundaram, que os filhos estão entrando na empresa, que estão num novo momento de crescimento e que precisam estruturar a área de pessoas. Aí eu falava, gente, eu acho que é aí. Eu acho que eu quero entrar em empresas que ainda não têm essa estrutura,
que ainda não têm esse conhecimento, que estão em um momento de crescimento, de expansão, algumas delas com mais tempo de empresa mesmo, né? De tempo de casa mesmo, e outras não tanto, mas que estão nesse momento que precisam se preparar em pessoas para crescer, para viver um outro momento. Disso, né? Deixar esse legado. Exato. E assim, todas elas têm esse mesmo perfil. São empresas médias altas, que foram crescendo, que estão num período de sucessão, que estão fortalecendo a cultura da empresa, que precisam trazer mais gente, que plugam mais com missão, visão, valores, que passam pelas dores do crescimento, que não tem uma área de pessoas muito bem estruturadas. E aí que eu vejo assim, gente, tudo aquilo que eu aprendi nas empresas que têm os seus processos, eu posso adequar para essas empresas. Ai, é gostoso, né? Essa sensação do que eu sei pode contribuir. Pode contribuir. Muito. E de uma forma neutra ainda, sem estar dentro 100%. Sem estar Olha dentro. Que coisa boa. Que eu falo que é uma dificuldade para mim. É uma dificuldade. Porque você se envolve, né, Carol? Eu mergulho. Eu sou uma consultora CLT. Eu sou consultora CLT. Eu veste a camisa, né, Carol? Eu tenho a camisa de todas. Eu tenho, tá? Eu tenho. Empresas. Só da Fazenda que eu ainda não tenho. Mas terei em breve. Mas assim, eu tenho todas, né? E às vezes eu vou trabalhar, né? Muitas igual vezes escoteiro, com ela. assim, com os emblemas das empresas. Daqui a pouco você tá Aí eu assim. brinco, gente, sou mal vira-folha, tá? Hoje eu tô com uma, amanhã eu tô com outra. Mas eu me sinto pertencente dessas empresas. Eu realmente mergulho. Eu não sou a consultora que gosta de estar home office. Eu sou a pessoa que quer estar ali no presencial, porque eu mexo com gente. De repente seja esse seu diferencial, né? Então, assim, é claro que a flexibilidade, poder fazer uma reunião, alguma coisa online, isso é bem-vindo. Mas eu trouxe até no sentido de poder dar sua opinião. Sim. Sem medo de ser demitida. Conseguir se posicionar de forma... de dar seu posicionamento. Eu falo a mesma coisa, às vezes, que outras pessoas que estão lá. E o seu vale muito mais. Por quê? Porque quem tá dentro tem medo. Sim, quem tá dentro depois pode ter retaliação. Então, o seu ponto é... Eu vou falar o que eu sinto, o que eu acho que faz sentido. Se a empresa não quiser continuar, tá tudo bem. Tem mais quantas aí, né? Eles escutam, escolhem ou não. E outra coisa. Tá para fazer isso. E uma outra coisa que é difícil, assim, né, da consultoria, porque a consultoria ela tem ciclos que se encerram. E tudo bem se encerrar, não é? E aí no corporativo, quando se encerra, algumas vezes é porque não deu certo. E que você não deu conta, enfim, né? Que você pensa isso. Só que na consultoria, quando você encerra, é porque deu certo. Pelo contrário. Que você organizou a casa, você fez a sua parte e tudo bem. E deu agora autonomia. Eu tenho que ir para outro lugar. E deu autonomia para ele seguir. Né? Eu tenho que entregar isso para outra empresa, para outras pessoas. Mas isso não é fácil. Isso até para mim, que fica sou uma consultora CLT, é doloroso. Porque eu falo, não, peraí, então agora eu posso ter uma outra atuação. E talvez eu fiz o meu papel, aonde eu era boa. Eu já contribuí e agora eu tenho que deixar. E acabou fluir, mesmo. Ô, Carol, e como que tá agora o encaixe da sua vida pessoal com o seu trabalho? Você teve a Laura, afinal de contas, né? E aí, assim, mesmo tendo passado por essa experiência, né, difícil, assim, eu acho que eu nunca, de novo, volto na fé, né? Assim, eu nunca tive medo de engravidar de novo. Enfim, quando eu engravidei, minhas amigas super preocupadas. Nossa, você passou por aquilo tudo. Porque a minha gravidez, eu tive um risco de vida, assim, né? O parto foi por isso. Então, não, gente, eu confio na minha médica. Ela falou que eu posso, isso aí, vou lá. Tive uma gravidez tranquila, já estava como consultora. E ver, né? Depois que a Laura ganhou, com 2 meses eu já estava trabalhando. Mas aí é dentro no da ritmo, sua condição, dentro da minha ali, condição, né? E tudo. Então, eu acho que eu consegui encaixar melhor. Então, nos momentos mais importantes, assim, né? Que eu considero, e agora a Maria fazendo a alfabetização, a Laura muito pequenininha. Eu acredito muito que a minha presença com elas é muito importante. Então, me incomoda quando eu tô um dia todo fora, né? E eu falo, nossa, nem vi as meninas hoje. Aí você consegue depois organizar a sua agenda para talvez no dia seguinte estar mais eu vou com falar, elas. Olha, de manhã eu vou ter que... Né? A Maria ainda faz alguns acompanhamentos. Então, assim, olha, tem dias que à tarde eu preciso levar ela. Então,
eu vou dar uma adequada. Mas dentro de uma estrutura corporativa é muito difícil você fazer isso. E eu entendo. Sim. Né? Existe o seu horário de trabalho, existe as suas entregas ali e tá tudo bem. Mas hoje eu me permito. Mas aí essa flexibilidade que eu tenho, talvez à tarde eu vou estar com ela e à noite eu vou ter que liberar alguma coisa. Ou eu vou ter que acordar mais cedo. Mais né? uma vez, escolha onde você tem que abrir mão de algo Exato, mas para não... assumir outro. Mas, gente, não é oba-oba. E às vezes a pessoa vira e fala, nossa, você conseguiu ir no aniversário sexta-feira à tarde? Consegui, gente. Consegui. Mas eu também trabalho à noite. Também, se precisar, no final de semana, em algum momento eu vou trabalhar. Mas é gostoso né? ser dona do nosso tempo, de certa Sim. forma, né? Assim, E assim, ter a responsabilidade, mas ter a liberdade também de escolher e de fazer. Mas existem as dificuldades, assim, e de novo, né? Planejamento, organização, às vezes você se embola. Às vezes você tem um dia, tipo, olha, hoje eu vou ter que abrir mão disso. Amanhã meu dia vai ser enlouquecedor, mas tudo bem. Porque você sabe que tem um limite. Eu vou ter 2 dias, assim. Eu não vou ser sempre assim. Não é a minha vida. Né? Não é a minha vida. E aí foi como eu fui me conhecendo e falando, olha, isso não é para, assim, talvez estar numa posição grande, quem não gostaria de ser reconhecido? Eu tenho amigas próximas que têm posições muito grandes dentro de grandes empresas e que vivem uma vida diferente da minha. E elas estão erradas? Claro que não. E que é legal também, porque foi a Muito escolha legal, delas, elas tá são adaptado, felizes e tá tudo certo. Tá adaptada à vida Sim. dela lá, né? Assim, não vejo nenhum problema. Sim. Mas eu não consigo me enxergar daquela forma. E, assim, eu precisei de fazer, né, esse movimento, e, assim, de ter coragem, de ir. Aí, esses dias, até uma das empresas fez um Dia das Mulheres. E a gente colocou umas fotinhas e você escrevia abaixo da foto alguma mensagem. Aí, um dos colaboradores lá escreveu embaixo da minha, empreendedora. Eu falei, eu sou empreendedora? Assusta ainda, né? Aí eu falei, gente, mas eu sou empreendedora. Vai ser eu. Então, assim... E aí Somos, você Carol. E a gente não se enxerga, né? Não. Às vezes, assim. A gente Mas duvida da gente esse é um ponto mesmo. que eu tive que trabalhar comigo nos últimos meses, inclusive até mais forte, assim, dessa nova identidade de empresária. Sim. Eu sou mentora, mas eu sou empresária também. Eu sou dona do meu negócio, o que é legal, mas me traz uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Você faz vários papéis, Exato. Né? Então, todos. Você é seu financeiro, comercial. Todos. Tudo. Né? E sou a especialista que entrega, inclusive. E até nisso, né? Quando eu escolhi o nicho, eu falei, então vou para esse segmento, né? Atualmente, pode ser que mude, mas assim, hoje eu vejo sentido de estar nessas empresas que estão crescendo, né? Que estão em fase de sucessão. E aí converge um pouco com o trabalho do meu marido, que eu estava falando no início, porque ele é advogado da área societária e trabalha muito com as questões de sucessão, compra e venda de empresas. Ele já me trouxe cliente. Que legal. Né, numa discussão lá jurídica, alguém falou, nossa, você não conhece ninguém de RH, não? Opa, conheço. A E parceria, esposa, né? Caso. Então, até nisso, assim, né? Isso converge, assim. Carol, que delícia a sua história, assim, né? A gente passaria aqui horas e horas ouvindo e super inspiradora, tanto a história de vida quanto de carreira, de vários momentos de mudança. E a gente se inspira muito por esse tipo de história, mas infelizmente estamos caminhando para o final. Mas Que não sem pena. antes eu fazer um último ponto para colocar aqui. Eu Sim. queria que você falasse para as pessoas que estão vendo o nosso podcast, assim, se você pudesse, com toda essa experiência que você nem sabe que você tem, mas você tem muita que você mas contou ficou pra gente, ficou claríssimo. claríssimo que tem. O que você falaria para as pessoas que estão passando por esses momentos aí que a vida está convidando? Para mudança, para deixar algumas coisas para conseguir outras. Sim. Porque, diante de tudo que você já viveu, pela experiência que você tem, qual o recado que você quer deixar para os nossos ouvintes, assim? Do que você aprendeu com isso tudo, com essa história linda que você contou pra gente? Olha, eu até ouvi essa frase, eu vou plagiar, tá? Pode plagiar. Tudo bem. Vou plagiar a Andréa Vermont, que eu tenho escutado muito ela e assim muita coisa tem feito sentido. Mas ela falou uma frase que é verdade: não desista de você, né? Tenha coragem, não vai ser fácil. O trabalho é duro, mas ele responde, né? E eu acho que durante toda a minha trajetória ele respondeu, né? Eu acho que hoje eu só consigo estar onde eu estou e passo minhas dificuldades e tenho os meus dias difíceis,
que não são poucos, né? Quem empreende sabe. Mas você tem que ir com coragem, né? Acreditar em você, você vai duvidar de você. Mas você também precisa fazer esse movimento. Não vão fazer o movimento por você. É isso né? mesmo. Então, se autoconheça. Né? Se autoconheça. Não queira estar na cadeira do outro. Muitas vezes a cadeira do outro não é a sua. Coragem, outro dia eu vi, Carol, que significa a ação que vem do coração. Então tem muito a ver com isso. Conheça Muito. o seu coração, Muito. o que faz sentido para você e haja, né? E assim, paixão, sabe? Assim, eu acho que foi você, inclusive, Bela, que em um dos seus conteúdos, né, sobre se conhecer, faça essa pergunta, né? O que você faria até de graça? Aham. E eu faria até de graça. Eu até acho que eu faço algumas coisas de graça. Na posição de CLT, possivelmente faz algumas coisas. E tá tudo bem, né? E Porque assim, sai de lá tão energizado Mas e tão tudo bem, feliz. Tem um nível de satisfação Tem um nível de alto. satisfação que Faça faz com sentido. amor, Sim. né? O amor é muito presente na minha vida, em tudo que eu faço. Então, eu tenho que ter Isso paixão mesmo. mesmo, sabe? Amor e fazer com dedicação. Então, isso de ser a consultora CLT é verdade. Eu acho que meus clientes podem dizer isso, né? Quando eu entro mesmo. Eu tô lá, eu falo, não me bota aí no quadro de terceiro, não. Me bota no meio aí, eu não sou terceira, não. Leva o crachá. No carro tem 200 Cinco crachás. crachás. Meu time Cada vai dia ela mudando, troca. sabe? O meu time, eu tenho arroba todas as empresas ali. Então, peraí, qual que eu tô hoje? Aham. Ô, Carol, E essas empresas têm prazeroso. sorte de ter Oh. você de verdade, assim, que bom Obrigada. que você conseguiu ampliar o seu impacto. Acho que pelo menos para mim foi um prazer trabalhar com você quando a que gente isso, teve a pra mim também, com oportunidade. vocês. Aprendi muito com você e você é essa pessoa leve, bem-humorada, divertida, que gosta de obrigada. ajudar mesmo, gosta de fazer um clima positivo. Então, que sorte que você tem, viu? De verdade. E que sorte a gente tem, né? De ter que sorte a recebido gente ela gente tem. no nosso podcast. E Olha, tá com ela hoje. Fui muito Maravilhoso. surpreendida por esse convite, né? Fiquei muito feliz mesmo, né? E, de novo, né? A Andrea Vermont falou nesse mesmo podcast, ela falou, como que eu posso levar a minha mensagem de uma forma que outras pessoas também possam ouvir? Porque, às vezes, algo que eu falar vai fazer essa pessoa, tipo, naquele momento, eu estava lá naquele momento, falei aquilo, a pessoa abriu, viu uma mensagem em mim e falou, eu vou. É isso. É isso que eu precisava de escutar, Legal. né? Então, eu vi aqui, estando aqui com vocês hoje, o que vocês me mandaram, o que vocês gostariam de trazer, eu pensei nisso, que conecta com o meu propósito lá do início, que eu acho que nunca mudou, Que legal. né? Foi se moldando, É isso. assim, mas nunca fugiu de lá de trás, que eu acho que é muito do exemplo que minha mãe me traz, né, de servir, né, trabalhar com pessoas é servir. Minha mãe Ai, a gente sempre fala isso, né? é a maior Assim, servidora, assim, eu tenho uma extrema admiração por ela, faz trabalhos voluntários, casou, abriu mão de tudo para criar os filhos. Então, assim, eu tenho isso muito dela, assim, né? E hoje eu acho que eu consigo fazer isso através da minha profissão. Sim. Porque eu Cuidar preciso ter de meu gente. ganha-pão, né? Preciso pagar boleto. Mas não pode ser só o boleto, Mas não né, pode ser só o Carol? boleto, Tem que, né? Tem que vir tudo. Então, né, hoje a minha base também, né, familiar e tudo, meu pai, da forma como ele construiu tudo também, trabalho, humildade, né? E tudo bem eu não saber de tudo, e tudo bem eu chorar, e tudo bem eu me abrir, né, e ser vulnerável. Porque as pessoas ainda viram e falam assim, nossa, graças a Deus, eu achei que ela nem sentia isso. Aham. Né? Quando a Andrea Vermont vira e fala assim, eu tenho medo de falar não. Eu tenho medo do que as pessoas vão É falar. um ufa, né? Ufa. Aí você fala, não, graças a Eu Deus. posso só eu, sentir não, eu também isso. Eu posso. posso sentir, né? Pode. E eu acho que sim, a gente pode, Pode. né? A gente pode ter, ninguém é perfeito e, E a gente cresce na busca é vulnerabilidade também, né? É. Assim, se a gente se colocar num papel rígido, perfeito, a gente não abre espaço para nos para permitir. que o novo aconteça. Exato, viver outras coisas, ver E o que nem é que de faz sentido verdade, pra né, gente. Bela? Porque sofre. Porque dói. Porque É sente. impossível Então ficar é com uma essa mentira. carga. E mesmo que a pessoa te fale, não, mas eu te vejo tanto, igual aconteceu, eu te vejo tanto nessa cadeira, eu te vejo tanto nessa empresa, mas eu não me vejo. Você saber isso é Mas essencial. e não é E do dia pra sustentar, noite. Não. sustentar Você essa sabe decisão, né? né? Pra você ver, a virada foi depois de, sei lá, 16 anos, 17 anos.
Mas tudo valeu a pena e fez parte, te formou para você chegar onde você chegou. Estou. Então, também ser grata, né, por tudo que você passou. E ainda acho que tem muito caminho aí pela Exato. frente, de aprendizado. Enquanto tem vida, tem oportunidade de aprender. Só vai parar o dia que acabar. Então, né? assim, muitíssimo obrigada. Obrigada poder você, falar foi um disso, prazer, bom demais. É muito bom, né? Que a gente possa ter outros encontros. Com certeza. Café. Que não seja só no supermercado do bairro, correndo, comendo um sanduíche, né? Ô, gente, e o que fica nas relações de trabalho é isso aqui, né? Assim, olha isso. Quanto tempo atrás criei que a gente muitas trabalhou. conexões. E você contou sobre suas conexões durante todo. Então, isso é muito importante, assim. Eu acho que fala de conexão, de credibilidade, de reputação, Sim. da marca que a gente deixa nas pessoas. E isso é muito importante para além do que você for escolher, trabalhar, a profissão que você quiser, né, querer viver, enfim. Então, É olhar para trás também e falar, não, pode conversar com essas pessoas que estavam comigo, Nossa, né? Assim, e você tá tranquila, né? Assim, olha, se eu falhei ali, eu falei mesmo. Vou lá ali e falo, desculpa. É consciência tranquila, né? De que você fez seu melhor até ali. Exato. Bom, infelizmente, chegamos ao fim. Que pena. Carol, obrigada. Obrigada a vocês, Carol. meninas. Vamos Obrigada, trabalhar muito juntas. Vamos. Foi só o início. A gente queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, nesse podcast incrível. Próximo podcast a gente terá mais convidados, então acompanhe a gente nas redes sociais. E por hoje é isso. Obrigada, pessoal. Continue acompanhando a gente. Tchau, tchau. Tchau.